Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria enorme estar aqui com você mais uma noite. Hoje, dia 7 de outubro. Nesta noite, eu quero declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Estamos aqui iniciando mais uma semana e que esta semana seja de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem aqui, meus irmãos, escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. E eu creio que esta mensagem, este texto bíblico, irá trazer uma reflexão, uma orientação ao seu entendimento. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é a luz para os nossos caminhos e lâmpada, como está escrito na própria palavra no Salmo 119. E eu creio que o Senhor vai agir poderosamente em favor da sua casa, da sua família, vai te direcionar, vai te dar forças para você vencer toda e qualquer situação. Olha o que diz a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Interessante, meus irmãos, que quando o próprio Jesus ele escreve este texto, ele deixa claro que para que nós possamos ser discípulos, seguidores de Jesus, é importante que nós venhamos carregar a nossa cruz. E alguém diz assim: pastor, e qual é esta cruz que nós devemos levar ou carregar? E nós compreendemos aqui no texto, meus irmãos, que é a gente negar a nós mesmos. É a gente negar a nós mesmos. Olha o que diz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E como nós, meus irmãos, renunciamos, tomamos a cruz e seguimos? É a gente, meus irmãos, abrindo mão das nossas vontades, muitas vezes dos nossos próprios desejos. É a gente lutar todos os dias contra a nossa própria carne. É a gente, meus irmãos, sacrificar o nosso desejo, isso mesmo, da carne, e viver, meus irmãos, pelo que está escrito na palavra de Deus. Todo ser humano, ele pode ser movido, meus irmãos, por meio de dois combustíveis: o seu desejo da sua própria carne, por impulso, ou ele, meus irmãos, ele age pelo seu raciocínio, e pelo que ele age pelo raciocínio, isso mesmo, e o que está escrito na palavra de Deus. E ele segue o que está escrito, que de forma alguma, meus irmãos, ele vai errar. E quando a gente nega, meus irmãos, é a gente obedecer, ser obediente à palavra de Deus. Olha o que ele diz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, isso mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque nós estamos enfrentando, meus irmãos, tantos problemas nos dias atuais, isso mesmo, tanto na igreja como, meus irmãos, no mundo secular. Isso, meus irmãos, é constante a gente ver, meus irmãos, problemas diversos, meus irmãos, problemas nas famílias, problemas, meus irmãos, com cada pessoa, são situações que surgem, isso mesmo, que as pessoas não compreendem, como a sociedade, o mundo, ele tem cada vez mais se metido em tantos problemas. É porque, meus irmãos, quando nós não negamos a si mesmos, o resultado das obras da carne é como está escrito lá em Gálatas: é inimizade, são contendas, são porfias, são ciúmes, são invejas,
E é o que a gente vê hoje no mundo, meus irmãos. São contendas, porfias, invejas, problemas, inimizades e tantas outras coisas mais. Porque estas obras são obras do desejo da carne, são impulsos, isso mesmo, da carne do ser humano. Aí alguém diz assim: não, pastor, mas isso é apenas para um homem, é apenas para uma pessoa, para outra não. Ou alguém diz assim: não, mas eu jamais irei sentir estas coisas, ou irei passar por isso. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a entrar e enveredar nesse caminho. Isso mesmo, se a gente não renunciar, isso mesmo, se a gente não negar a si mesmo, como está escrito, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E quando se fala se renunciar a si mesmo, é renunciar à nossa própria carne. Aí ele disse: renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E esta cruz, meus irmãos, é a gente suportar isso mesmo, suportar as consequências da nossa renúncia. É a gente, meus irmãos, se ausentar de situações, se ausentar, meus irmãos, de muitas coisas, porque a gente sabe que não vai nos fazer bem, que aquilo não vai trazer benefício. A nossa carne, ou a sua carne, ou vamos contextualizar aqui, que é para todo ser humano, vai pedir, vai desejar, mas nós, meus irmãos, iremos ver que aquilo não é o melhor. Isso mesmo. Vai ter coisas, meus irmãos, que vai ser prazeroso, mas, meus irmãos, o fim daquilo não vai ser bom. Isso mesmo, porque aquilo vai dar ousadia à carne, vai trazer, meus irmãos, problemas por meio das consequências da carne do ser humano. E nós devemos nos autoconhecer. Isso mesmo, nós devemos nos autoconhecer. Se o ser humano ele se autoconhece, ele conhece as suas fraquezas, ele conhece, meus irmãos, os seus limites, ele sabe, meus irmãos, que ele é um ser humano que está sujeito, meus irmãos, ao pecado, ele está sujeito, meus irmãos, a cair em tentação. Ele vai ser um homem, uma mulher vigilante, atento, de oração, na palavra de Deus. Vai ser uma pessoa, meus irmãos, que vai fugir da aparência do mal. E todas estas coisas, meus irmãos, é muito importante para que nós possamos viver, para que possamos ter uma vida reta diante de Deus, possamos agradar ao Senhor. Não venhamos, meus irmãos, viver pela carne, pelos nossos impulsos e os nossos desejos, mas venhamos viver, meus irmãos, pelo que está escrito na palavra de Deus. Venhamos negar as nossas vontades e viver cada dia mais para agradar a Deus. Isso mesmo, não pelo sentimento, não, meus irmãos, por uma emoção, mas sim, meus irmãos, pela palavra de Deus, que ela é racional. A palavra de Deus não é um sentimento. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é racional. Isso mesmo. Ela nos dá uma racionalidade do que nós devemos seguir corretamente. Isso mesmo, corretamente. Sem nenhum desvio, sem nenhum, meus irmãos, atalho. A palavra de Deus ela é bem nítida e bem óbvia naquilo que nós devemos seguir e fazer. Por isso que todos os dias nós devemos ter oração, meus irmãos. Nós devemos sempre ter a prática do jejum. Nós devemos, meus irmãos, constantemente estar ouvindo, lendo a palavra de Deus para nos limpar, tirar toda carga, toda sobrecarga do nosso coração, tudo aquilo que entra, que vem, meus irmãos, para sobrecarregar o nosso coração. Porque tem pessoas, meus irmãos, que elas dizem assim: pastor, não estou me sentindo tão bem. Isso mesmo. Tanto, meus irmãos, é algo, meus irmãos, que o ser humano está sujeito, mas às vezes, meus irmãos, nós somos pessoas espirituais e não estamos nos sentindo bem, porque, meus irmãos, muitas vezes nós estamos sobrecarregando-se nos sobrecarregando, meus irmãos, com coisas da carne. Isso mesmo. E a gente é preciso que venhamos o quê? É preciso que nós venhamos orar, que nós venhamos nos ausentar, que nós venhamos meditar na palavra de Deus, porque o nosso espírito, meus irmãos, ele necessita da oração, da palavra de Deus, de louvor. Ele necessita que nós venhamos nos concentrar, isso mesmo, nas coisas de Deus, para
porque é por meio disso que nós nos alimentamos espiritualmente, e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, principalmente, meus irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, onde cada dia mais a tendência que se mostra, meus irmãos, é para despertar, meus irmãos, cada dia mais a vontade da carne do ser humano. Mas nós devemos viver, meus irmãos, negando a si mesmo, carregando a nossa cruz, os nossos desejos, negando, para que possamos seguir e servir a Jesus Cristo. Se não for assim, é impossível. Amém, meus irmãos? Aí, para finalizar, ele disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele que quiser viver da forma que deseja, termina perdendo a sua vida. Mas aquele a quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. E quando a gente, meus irmãos, nega a nós mesmos, nós perdemos, meus irmãos, nós perdemos, querendo ou não, nós perdemos os prazeres do mundo, isso mesmo, mas nós estamos ganhando a vida eterna, nós estamos ganhando, meus irmãos, o propósito divino de Deus para a nossa vida, que é a salvação, a vida eterna. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma noite, nessa segunda-feira, Pai, 7 de outubro. Pai, eu oro, meu Deus, pelos teus servos, pelos teus filhos, nos dá coragem, ânimo, nos ajuda a vencer, Pai, este mundo mal, Senhor, nos dá coragem, ousadia, nos ajuda, Pai, cada dia mais ter uma vida íntima, de oração na Tua Palavra, uma vida em santidade, em consagração. Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, se existir alguém doente, Pai, cura, Pai, tira toda tristeza, dá um coração limpo, santo, reto. Pai, se essa pessoa que está me ouvindo aqui, para estar enfrentando uma luta, um problema na sua casa, dá coragem, ânimo, entra nesta batalha, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles, meu Deus, que estão internados. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, ó Espírito Santo, entra com teu poder, Senhor, dando força a esta pessoa, dando ânimo e coragem. Pai, eu quero declarar a cura, a saúde, a bênção sobre esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, um ótimo descanso. Eu amo a sua vida. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, a partir, meus irmãos, das 6 da manhã, como também às 18 horas, tá? Que Deus te abençoe.